aqui, acho que já entrou. Ó, Sertão Clama aqui, ó. E aí? Sol Teles. Vou entrar aqui também. Vamos pegar a viola aí, amor? Vamos. Ai. E o seu, tá onde? Tô aqui. A gente tá tentando conectar agora o Facebook aqui, pessoal. A gente é meio atrapalhado nessas coisas de tecnologia. Meio leigo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eliane e a Sol. Como é que eu faço esse Sol Teles, será que dá Esse aqui é o meu. da família Dudu? Aí é aqui, ó. Eita. É aqui. Pronto, agora estamos conectados. Falta ali. Ah, Hoje a gente é meio perdido, pessoal. vai conversando porque é que mudou esse trem aqui, meu. Vamos lá de novo aqui, ó. Não, a do Alex. Ai! Oi, Sol! É a Sol do Alex? Você? É. Ah, tá. Vocês estão bem, Sol? Olha aqui, o WhatsApp chegando aqui pra mim. Ei, Pepe. Aí, amigo Esdras, como você está aí nos Estados Unidos? Tudo voltando ao normal aí, né? PH, saudades também. A Rose. Laudilene Ramos. Ai, a gente é meio perdido, pessoal. Oi, Gabi. Tudo bem? Ó, gente, tem paciência. A gente só tá tentando conectar ali. E a gente vai conseguir. A gente vai conversar hoje com o Alisson, que é um amigo nosso do Íris Global. Ele é missionário já há alguns anos. Ele é um missionário jovem, fez essa escolha aí bem jovem. E é com ele que a gente vai bater um papo. Deu certo aí? Tamo indo aqui, tô tentando. Então tá bom. Exato. Se vocês tiverem algumas perguntas também, manda aí pra gente, tá? Que daí eu vou anotar aqui pra gente poder falar sobre elas também, tá bom? Então mandem aí as perguntas. Vamos, amor? Pega a Tô viola tentando, aí. vamos. Ô, Dada, ajuda a gente aqui. Vamos começar? Vamos. Aí a gente canta. Depois você ajuda a gente aqui, que a gente tá ao vivo, mas a gente tá meio perdido. O Alan já pegou a viola. Eu sei que são muitas lives, né, que todo mundo tem participado, tem muitas lives aí acontecendo, mas a gente queria que vocês ficassem aqui com a gente um pouquinho pra gente falar sobre missões, pra gente falar também sobre o que a gente espera pós-Covid aí pra igreja de Jesus, para os missionários, para o evangelismo, né, Alan? É. Então, manda suas perguntas aí, tá bom? Que a gente vai responder e a gente vai ficar junto um tempinho. Para começar, eu vou chamar o nosso amigo Alisson já, mas eu queria que a gente cantasse uma canção, né? Vamos cantar uma canção. Tá bom. Tem que ser do Sertão? Não, pode ser qualquer um. O pessoal que tá no meu Instagram, tem pouquinha gente aqui, ó. E no Instagram do Alan, vai no Instagram @sertãoclama para acompanhar a gente tudo junto lá, tá bom? É, por isso que a gente conectou, na verdade, né? Os nossos. A gente conectou para que vocês pudessem entrar lá no do Sertão Clama e acompanhar a gente por lá, tudo bem? Então quem tá aí no do Sertão Clama, fica aí, não vai embora. E quem tiver no nosso aqui particular, corre para lá, @sertãoclama. Vamos cantar então uma canção. Tá todo mundo com saudade da igreja, de estar reunido com os irmãos, né? Verdade. Vamos cantar Eu Sua Voz? Vamos. Essa é uma canção que o senhor deu pro Alan, né, Alan? Quer falar um pouquinho sobre ela? A gente estava num período, eu estava num período que eu estava precisando ouvir umas respostas de Deus. Eu não sei se você já se sentiu assim. Às vezes você
quer uma resposta, procura uma resposta de Deus. Já vai chamando ele aí, amor? Tá. Procura uma resposta de Deus e não encontra. Então eu pedi ao Senhor e Ele me ajudou dando respostas. É maravilhoso quando você ouve respostas de Deus. Aqui, filho, tenta nesse cara aqui, colocar para rolar aqui no Facebook o Alisson já entrou. Com vocês, Alisson. Alisson. Amigo, Tudo a gente bem? tá aqui, ó. Vai lá no @Sertão Clama. A gente tá aqui falando que nós estamos com saudade da igreja. E aí nós vamos cantar uma canção que o Senhor deu pro Alan aí. E aí já já a gente começa a conversar. Muito bom. Eu ouço a voz do meu amado. Eu ouço a voz do meu amado. A sua voz é mais doce que o mel, o seu amor incomparável. A sua voz, eu amo a sua voz. Ele é a razão, o sopro de vida, o fogo que arde em mim. Ele é o meu Deus. Ele é a razão, o sopro de vida, o fogo que arde em mim. Ele é o meu Deus. Eu ouço a voz do meu amado. Aleluia. Eu ouço a voz do meu amado. A sua voz é mais doce que o mel, o seu amor incomparável. A sua voz, eu amo a sua voz. Aleluia. Ele é a razão, o sopro de vida, o fogo que arde em mim. Ele é o meu Deus. Sopro de vida, o fogo que arde em mim. Ele é o meu Deus. Eu ouço a voz do meu amado. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por tudo que o Senhor
é, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela tua voz que tem falado conosco nesses dias tão atribulados, esses dias de muita tristeza para alguns, de falta de esperança para outros, mas nós sabemos que a sua voz, Senhor, está disponível, o Senhor está disponível a falar conosco, e nós te agradecemos pela sua disponibilidade, Senhor. Nessa hora, Deus, nós estaremos conversando, Pai. Fica à vontade no nosso meio, se faz presente ali onde o Alisson está, ali onde cada pessoa que está vendo essa live estará e está. Nós te convidamos, Senhor, para fazer parte da nossa conversa, porque o centro disso tudo é o Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pela missão de Jesus aqui na terra. E porque, Senhor, nós te agradecemos porque nós estamos sendo, Senhor, os espelhos. Ele é o espelho e nós estamos obedecendo o teu Filho Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficar tocando. Dá vontade de ficar tocando, né? Esse é o Alisson. Que canção linda, hein, Alan? Tá tudo bem aí, o áudio, tudo? Que é isso? Acho que sim. Tá tudo bem, direitinho. galera? A gente tá te ouvindo, sim. Eita, Glória! Vocês que Que estão no linda, Instagram hein, do Alan, da Roberta, vai lá no Instagram do @Sertão Clama. Isso, gente. Corre lá no do Sertão Clama, @Sertão Clama, pra gente ficar numa sala só, todo mundo junto. Quer dizer, numa sala. Meu, foi muito Orkut agora, né? Sei lá. É o Orkut denuncia idade, né, Alan? Como que é? O Orkut denuncia idade, né? Denuncia idade. Filha da mãe de Orkut. Vamos aqui, Orkut. Nós vamos apresentar você o aqui. Alisson agora. Bom, pessoal, Alisson é um amigo muito querido. Se tem um jovem que eu conheci na minha trajetória cristã e que eu admiro muito, é esse camarada que está aí na telinha que vocês estão vendo. Alisson é um cara de uma sensibilidade emocional, de uma sensibilidade espiritual fantástica. Conheci ele quando eu estava em Acauã. Nós fomos fazer um trabalho. Qual foi o trabalho que nós fomos fazer lá? Você lembra? A gente foi fazer alguma visita, não foi? Né? Eu acho que foi o prático da Ibis. Ah, foi mesmo. Não, foi quando nós levamos o pessoal da Ibis para conhecer lá. Sim. Na verdade, foi o prático, foi o segundo. Bom, enfim. Foi quando foi para Batimaré. Conhecemos o Alisson, então é esse jovem que a gente conheceu e a gente tem ele como uma referência dos jovens que queimam na presença de Deus. E quando eu falo queima na presença de Deus, eu não estou dizendo de um cara emocionalmente instável. Eu estou dizendo de uma pessoa que realmente tem um compromisso com Deus. Teve uma vez, olha que engraçado, que eu estava lá no sertão e aí o Alisson, na maior cara de pau, o Alisson falou assim para mim: vamos, amigo, deixa eu já conversar com você, porque eu sei que na hora que eu tiver o meu tempo com Deus, você vai me atrapalhar, então eu já vou conversar agora. Nada podia atrapalhar o tempo com Deus. Ele mudou o horário dele, o tempo com Deus lá, o tempo a sós com Deus, para me atender, porque eu ia atrapalhar ele. Ou seja, tinha uma coisa mais importante para acontecer, que era o tempo do Alisson com Deus, e eu achei fantástico isso. Muito bom, Alisson, ter você com a gente. A gente conversou um pouquinho antes de entrar aqui na live, irmãos, e é muito bom ter o Alisson para a gente bater esse papo, conversar um pouquinho, não é, Rô? Fala um pouquinho, Alisson, do que você fez. Você já passou por... Vamos ver se eu sei, vai. Você já passou por Piauí. Vamos ver. Fortaleza. Piauí. Recife. Não. Fortaleza, Piauí, Florianópolis, F-Road e agora Rio de Janeiro, Gramacho. Rio de Janeiro. Fortaleza foi a primeira base, o Iris Fortaleza foi a primeira base onde eu servi como missionário. Eu sou da região metropolitana de Fortaleza, né? Sou de uma cidade que se chama Caucaia. 30 minutos de Fortaleza, pertinho. E eu morei 3 anos na base de Fortaleza. Aí depois eu mudei para o sertão do Piauí. Fiquei um tempo trabalhando no sertão do Piauí, onde eu conheci vocês. Depois eu servi um tempo em Florianópolis e agora eu estou aqui no Rio de Janeiro. Servi no trabalho do Iris Jardim Gramacho.
E como que foi essas experiências? Porque a gente quer... Quantos anos você tem, Alisson, agora? Você está Tenho com 27. 27 anos. Então você foi para o campo com quantos anos? 20. Com 20 anos. O que deu assim 20 em você anos. que você falou, agora eu vou ser missionário? Pra mim é um pouco engraçado, porque eu nunca quis ser missionário. Acho que como muitos missionários nunca quiseram ser missionário. Na realidade, eu estava muito focado no trabalho. Eu trabalhava como professor de inglês na minha cidade e eu estava muito focado nas atividades da minha igreja. Então, assim, meu sonho era ver Deus movendo na minha cidade. Eu queria ver um Entendi. avivamento na minha cidade. Era a coisa que queimava no meu coração. Era tudo que eu pensava. Uhum. E nesse tempo eu tinha um coração muito assim, queimando muito forte pela casa de oração e tal. E Deus me conectou com a galera do Iris. Eu já conhecia o Iris Global, já Eles conhecia Global o da Heidi missionário Heidi Baker. Baker. Eu já conhecia a Heidi Baker, alguém tinha mandado um DVD de pregação para mim e tal. Eu acabei conectando com a galera do Iris Fortaleza, mas a minha conexão com eles, eu não tinha intenção de ser missionário, né? Uhum. Então eu fui visitar a base, eu conheci as pessoas e eu fui inventar de fazer um acampamento de missões, esses acampamentos que tem de 3 dias, né? Que serve Sei. somente para poder acender essa chama nas pessoas sobre missões. E quando eu cheguei nesse acampamento, o líder da base na época, o Herbert Barbury, ele pregou sobre os moravianos. Aí me quebrou, né? Se pregar sobre os moravianos. Aí, E aí não eu teve jeito. percebi, eu percebi que naquela época, o que Deus estava falando para mim, através daquela pregação naquele dia, é que Ele queria a minha vida por completo e eu só estava dando uma certa porcentagem para Ele, que não era muito, era só no nível do meu conforto. Então, assim, eu não tinha eu não era aquela pessoa. Minha primeira igreja era uma igreja americana, Peraí. né, pastor? Peraí, você disse estava dando para Deus, não estava dando 100% para Deus, Tudo. você estava dando o seu nível de conforto. Apenas o meu nível de conforto. Na época eu lembro de falar assim, eu só estou dando 10% para Deus. É? O que é o seu nível de conforto? O que era o seu nível de conforto? Eu acho que o nível de conforto é quando você ainda está fazendo. Eu acho que todos nós conseguimos sentir na linha, né? Quando a gente está fazendo a nossa vontade ainda e quando Deus está pedindo algo de nós. Uau! Geralmente as coisas que Deus pede de nós, elas requerem um nível de dependência. Deus nunca vai pedir uma coisa de você que ela vai requerer dependência dele para que você consiga realizar aquilo que ele está pedindo para que você faça. Então, ele estava pedindo, o que eu estava sentindo naquela época é que eu queria manter, meu sonho era tipo ver um avivamento na minha cidade, na minha igreja e tal, mas ele estava pedindo algo totalmente diferente para mim e a minha obediência, porque até então eu não tinha um coração, minha primeira igreja foi uma igreja missionária, fundada por missionários americanos e tal, mas eu não tinha chamado para missões, eu não tinha esse interesse por missões, assim, nunca passou no meu coração. Então eu falo que o que aconteceu comigo foi mais a inconsequência de um coração em chamas. Porque eu estava tão em chamas que eu fiquei, tipo assim, meio que Deus falou comigo, eu fiquei inconsequente. Então, assim, eu vi que não tinha mais. Eu tentei correr por 6 meses. Recebi meu chamado, assim, para ser missionário. E eu tentei fugir por 6 meses, assim, mas depois que Deus marca seu coração, você não consegue mais correr. E Você você que pode fez tentar outra correr, você coisa, pode. né? É, você pode tentar voltar para ser pescador de peixe, né? Você pode tentar voltar para sua velha vida, mas você não consegue mais. É como se ele fizesse deixasse uma marca no seu ser. Então eu tentei não obedecer, mas eu não consegui. Então acho que eu não tenho muito que me gloriar, né? Eu acho que a nossa responsabilidade, eu acho que a responsabilidade de todo cristão é somente ter um coração em chamas. E quando você tem um coração em chamas, assim como você cantou nessa canção que você escreveu tão linda, a gente ouve a voz de Deus, né? A doce voz dele. E tudo que a gente precisa fazer é somente obedecer. Coração em chamas, cara. É isso. Um coração, um pavio fumegante, né? Na presença de Deus. O Alisson, e você disse que esse coração em chamas que você tinha te levou a essa primeira experiência missionária no sentido assim, você decidiu servir a Deus integralmente ou você falou assim, quer saber? Vou Eu, procurar eu, vou, alguma eu vou numa missão. base missionária servir por um tempo, dar uma força para os irmãos. Como é que foi isso? Eu acho que, na realidade, eu sabia o que Deus estava pedindo para mim, mas
quando você se envolve na missão local, eu acho que naturalmente você começa como voluntário, você vai. Eu fiquei. Foi engraçado, porque eu fiquei como voluntário por um mês, assim. Tipo, por um Voluntário, mês, um eram mês de pessoas que ficam. voluntariado? Porque eu morava na cidade do lado, né? Então, tipo assim, eu fiquei indo por um mês, mas eu tinha muita certeza, eu achava que. Assim, eu não tinha como me sustentar em missões. Eu não. Eu não. Eu tinha muito apoio, eu tive muito apoio inicial da minha igreja local, assim, o pastor me apoiou, as pessoas, meus amigos me apoiaram, mas assim, eu não tinha muito assim esse entendimento de como as coisas funcionavam em missões. Então, assim, eu não tinha apoio financeiro. Então, assim, eu lembro que eu estava lendo o livro da Heidi, Constrangido pelo Amor, né? Que ela fala sobre muitos milagres, sobre você viver uma vida de milagres, né? E eu vi que o que estava me impedindo de tomar uma decisão para obedecer à voz de Deus era o medo em relação a finanças. Eu pensei assim, nossa, o dinheiro está sendo meu Deus, sabe? Se o dinheiro é a coisa que te impede de tomar uma decisão, o dinheiro é seu Deus. Eu lembro de ter E é uma pensado coisa isso e eu... que pega, né? Quando fala da parte É, financeira, né? é. Então, assim, eu não tinha estrutura, assim, acho que na minha igreja, assim, eu não esperei que a minha igreja fosse me apoiar, ou meus amigos fossem me apoiar, embora eles me amassem e acreditassem muito em mim, mas o que aconteceu na realidade foi porque essa estação da minha vida era uma estação que eu estava em chamas, então quando você está em chamas, você não pensa, sabe? Eu obedeci, eu sabia que era uma palavra, eu fiquei como voluntário por um mês e segui o chamado de Deus e virei tempo integral. Eu servi na base de Fortaleza por 3 anos. Quando você foi para a base do Íris, você foi já pela questão da Heidi que você conhecia, e aí você falou, ah, vou me engajar nessa missão? Também, mas é porque na realidade, eles tinham uma casa de oração, então eu me interessei pela casa de oração que eles tinham. Eles ainda têm, é incrível. Eles têm uma casa de oração no centro da favela, da comunidade, e ela é 2 andares, é como se fosse uma torre, sabe? Aí você consegue ver o mar lá de cima e de baixo você consegue ver as pessoas usando droga, você consegue ver toda a atividade da favela, sabe? Eles são muito focados em oração também. E quando eu conheci eles, tipo, meu coração conectou automaticamente com eles e eu já conhecia a Heidi Baker e o movimento, mas eu não achava que tinha uma base do Íris. E era bem no comecinho, Entendi. assim. Era o Ah, comecinho do trabalho, foi um dos primeiros missionários da base também. Entendi. deixa eu Não, pode falar. perguntar. Quando você, por exemplo, você tem o inglês, né? E foi muito útil na Uhum, base que você estava, né? Você já foi, você sim. já falava o inglês ou você estudou Lá. lá? Então, engraçado, hoje a gente está tendo, o Íris está tendo uma escola de missões online E você e hoje está traduzindo? eu estava traduzindo hoje à tarde, fiquei acho que 2 horas e meia, 2 horas traduzindo uma aula online. Foi meio que uma ferramenta que eu desenvolvi na missão. Mas a minha primeira igreja, como eu falei, era uma igreja fundada por missionários americanos na minha Ah, cidade. verdade. Então, assim, era o pastor americano e todos os filhos, tipo, ele tinha uns 10 filhos americanos e tal. Eles não me ensinaram inglês, mas eles despertaram curiosidade em mim. Então, eu comecei a estudar sozinho e comecei a estudar em casa. Eu era muito ruim, demorei muito para aprender, tinha dificuldade, desisti várias vezes, mas eu meio que me interessei pela cultura, comecei a ler, comecei a orar em inglês, a ler livro em inglês. Quando passou os anos, quando eu vi, eu já estava falando. Então, quando eu mudei para a base de Fortaleza, eu já tinha essa ferramenta do inglês, E na foi ótimo, realidade. né? Interessante. Interessante. Pessoal, para Foi. quem está entrando agora, Alisson, então, é um amigo, um missionário em tempo integral com 27, É. 27 anos. 27. 27 anos 27. já, há 7 anos está na vida missionária, entregue totalmente, 100% à vida missionária. Já passou por 4 bases missionárias no Brasil, está agora eu posso chamar de o lixão do Gramacho, né, Alisson? Ahn, o local é perto de onde ficava o antigo Lixão do Gramacho. Eu Uhum. moro no bairro do Jardim Gramacho. A gente faz um trabalho na comunidade que ficava justamente onde ficava o antigo Lixão de Gramacho. Antigo lixão. Ok. Então, Amém. Para identificar, uma né? comunidade que Para se a chama galera Quatro identificar agora, Rodas. pode fazer. Tem uma história bem Uhum. grande por detrás e tal, mas
É. Alisson, você sente, nesse tempo que você está em missões, o que mais afligiu o seu coração? Eu sei que você sempre confiou no Senhor e você mantém essa confiança nele. Eu conheço o Alisson, irmãos, de andar com ele, perto dele alguns dias, e eu posso testificar o quanto ele ama o Senhor Jesus, o quanto ele é dedicado ao Senhor Jesus. Mas o que mais te afligiu ou te aflige, Alisson, no campo missionário? Conexão. Perdemos a conexão, amigo. E o que mais... Cortou a conexão? Cortou. Vamos lá, Agora repete tá aí. voltando. Repete para nós. Voltando. Eu acho que eu poderia dizer algumas coisas, mas eu acho que o que mais me afligiu no campo missionário, entre tantas coisas, que eu passei por muitas estações onde as dificuldades eram diferentes. Eram diferentes tipos de dificuldade. Algumas estações onde a gente tinha que perseverar mais no trabalho sem ver resultado, outras a dificuldade era mais financeira, outra estação era solidão, sabe? Foi como 7 anos eu passei por diferentes coisas, mas eu acho que uma das maiores dificuldades mesmo é o que todo cristão passa, né? A gente não é perfeito. Então a gente passa por vários processos e a gente tem que aprender a discernir o tempo que a gente está vivendo. Então eu passei por várias coisas, né? Passei por várias estações. Eu acho que o começo assim foi assim bem difícil pela questão financeira, e a palavra que eu recebi de Deus no começo foi o que me sustentou. Quando você recebe uma palavra de Deus, né, você ouve uma palavra de Deus, é aquilo que te sustenta na hora mais difícil. Mas foram várias coisas no decorrer dos anos. A questão financeira é uma questão que é aquilo que você falou, né? É uma questão muito de confiança, né, no Senhor, porque Ele provê, né? A gente sabe que Ele provê. A gente tem vários testemunhos por exemplo, a gente sempre fala que o missionário ele não é para estar no campo e passando fome, né? Então, por exemplo, um dia um missionário postou uma foto de uma pizza, o mantenedor dele falou: "Nossa, mas uma pizza?" Não, onde vocês estão? Então, assim, a gente sempre, quando a gente tem oportunidade, a gente sempre fala que o missionário, ele pode comer pizza. Ele pode ir né? ao shopping. Ele pode ir ao shopping. assistir. Não, é um absurdo. Não, isso é um absurdo porque, tipo, às vezes uma viagem que você vai num lugar ou um restaurante, alguma coisa, você está sendo abençoado para estar naquele lugar, sabe? Então, tipo, a gente também tem que tomar muito cuidado pra gente não viver assim, muito pisando em casca de ovos, né? Porque na realidade, às vezes, você está sendo abençoado por uma pessoa e você não. Mas sabe uma coisa que eu reparei? Geralmente as pessoas que. Não é todos os casos, mas geralmente as pessoas que mais criticam ou elas fazem um julgamento em relação o missionário, às vezes são pessoas que nem ajudam, sabe? Tipo, pessoas que geralmente são as pessoas que não ajudam. E na verdade, as pessoas... porque o que eu vi é que as pessoas que ajudam, elas são aquelas pessoas que falam assim: irmão, eu acredito naquilo que você está fazendo, eu vejo Jesus na sua vida, eu vejo de verdade em você e eu quero fazer essa missão junto com você de alguma maneira possível, e a única maneira que eu encontrei agora é te sustentando em oração ou te sustentando financeiramente. Geralmente são essas pessoas, então que tem que ver assim, o coração. É uma cultura também que eu sempre falo que a gente aprendeu que o missionário largava tudo para ir para qualquer lugar no campo. O missionário, ele até tem a tia Risane escreveu aqui, o missionário a gente para passar fome. Aquela cultura, né, de que ele tem que passar fome, tem que passar necessidade, é um sofrimento. O missionário tem que estar disposto. Sim, se precisar, né? Mas porque não é. No meio do caminho, a gente sabe que vai ter as pedras, a gente vai tropeçar, a gente vai ficar triste porque está faltando, mas a gente sabe que vem a provisão do Senhor. Mas é uma questão cultural que nós precisamos mexer nessa cultura que foi implantada em nós em relação à missão. De achar que a gente sempre fala, né? A gente faz missão onde estamos. E outros o Senhor também envia. Mas essa questão cultural, né? De fazer missão só se for para a África, de evangelizar só se eu for
para África também. A nossa geração, na verdade. Então, em relação a dinheiro, tem que passar necessidade. Quando às vezes a gente leva algumas pessoas no sertão e graças a Deus a realidade tem mudado, as pessoas falam, mas e aí, não tem uma fotinho para aquelas casas de pau a pique? Então, assim, é uma coisa que precisa mudar, eles né? querem ver a pobreza, querem ver a miséria. Nem todo mundo, obviamente. Não, nem todo mundo. Mas claro, sempre tem, Posso falar uma coisa? Tipo, você me deixa um pouco até emocional falando sobre isso, mas por isso que a missão ela precisa ser feita em parceria com pessoas que conhecem, que acreditam no seu coração e que elas querem fazer parte da mesma missão. Tipo, eu acredito naquilo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente entende o que a palavra de Deus fala, né? Que aquilo que a sua mão direita faz, que a mão esquerda não fique sabendo, sabe? Então, muitas vezes, tipo, muitas vezes tem coisas que não podem ser expostas, sabe? Em relação a pessoas. Geralmente em situações onde o missionário ele trabalha em um lugar mais carente, não é muito delicado, sabe? Você expor determinada situação, sabe? Exatamente. Tipo, o motivo... Eu fui missionário no sertão do Piauí, que, assim, só falar sobre o sertão do Piauí já traz lágrimas aos meus olhos, porque é um dos meus lugares prediletos no mundo, assim. Mas, assim, o motivo pelo qual eu amava, assim, tirar foto das casas no sertão, não é porque aquela casa é pobre, não, é porque era bonito, sabe? Porque tem tanta beleza no sertão, sabe? Até mesmo isso, tipo, o que a gente vai expor através dos olhos de Deus, que Deus ele vê beleza em meio ao caos, sabe? Então muitas vezes a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não esteja expondo algumas situações que são situações bem delicadas, situações de pobreza, ou expondo pessoas, sabe? Tudo isso numa motivação assim de mostrar para as pessoas, sabe? Então assim, a gente tem que sondar bastante o coração, porque você estava andando pelo lixão de Gramacho ali e você encontrou uma rosa lá, uma flor. Você postou sobre aquilo. É disso que você está falando? Dessa beleza que Deus vê? Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. De vez em quando a gente foi fazer... Eu estava com um grupo de amigos missionários, uns visitantes, a gente estava indo lá no centro onde as pessoas trabalham, né, com materiais, fazendo coleta de materiais de reciclagem. A gente foi procurar algumas pessoas para a gente orar por eles especificamente, porque eles são bem receptivos e eles amam receber oração. A gente não encontrou eles lá, era um dia que tipo não estava tendo trabalho, né, de reciclagem. Sim. A gente deu a volta para outro lugar, a gente encontrou um girassol, tipo um girassol isolado no meio de um monte de material reciclável, no meio de pedras, de cimento quebrado, sabe? Um lugar tão improvável, e pra gente isso ministrou muito. Alguns dias antes, uma das nossas missionárias, ela tinha pintado pertinho da nossa igreja, lá no Jardim Gramacho, vários girassol. Ela tem uma frase que eu amo. Ela fala muito sobre olhos de transformação. E isso ministra muito ao meu coração, sabe? Você olhar para uma situação, se é uma situação de pobreza, você olhar com os olhos de Deus, que Deus quer trazer transformação para aquele lugar. Ou se você vê uma pessoa que ela está tão quebrada, você conseguir enxergar ela com olhos de transformação. Então foi isso que ministrou muito ao meu coração, através daquele girassol. Acho que foi bastante profético, né? Até a figura do girassol, a inclinação que ele tem para a luz do sol, sabe? Que a gente tem que estar sempre sendo guiado pela luz, pela direção de Deus. Foi uma coisa bem profética que Deus estava falando pra gente aqueles dias. Mas o que foi mais forte para mim foi isso, essa questão de olhos de transformação. Interessante. Quando nós vamos para o sertão do Brasil, que a gente está sempre atuando no sertão do Brasil, embora o Sertão Clama não foque só no sertão, nós também fazemos missões urbanas. Na verdade, nosso coração está em todo lugar que tem uma terra seca, né, que é o coração das pessoas. Quando nós vamos para lá, algumas pessoas, eu percebo no olhar de algumas pessoas o anseio para ver a pobreza, a dificuldade. Eu tenho um sonho no meu coração. Sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é levar os irmãos para o sertão e a gente deixar os celulares na base missionária, por exemplo, na base voluntária. A gente chama de base voluntária o colégio. Então, a gente chega
e pega todos os celulares, guarda os celulares. E um dos dias, por exemplo, lá no terceiro dia, no quarto dia, a gente libera os celulares para todo mundo falar com a família e tal. É o meu sonho, eu morro de vontade de você sair de manhã para fazer evangelização. Eu tenho um sério problema com isso, porque o meu desejo é que a gente saia de manhã para fazer evangelização e volte à noitinha, mas que você gaste tempo com as pessoas, olhando para as pessoas mesmo. Às vezes você está falando com o pobre, com o necessitado, e você está pensando assim, puxa, eu preciso mostrar isso para fulano. Eu preciso mostrar isso aqui para os irmãos amiguinhos. Deus precisa falar com eles. E aí a pessoa está falando, você não está nem ouvindo, porque você está preocupado. Como é que você vai levantar o celular ali para tirar uma foto, porque é muito importante. E o pior, e o pior é que eu penso assim, é importante mesmo tirar uma foto e tal. E dessa última vez nós levamos um profissional para fazer isso para nós, e acabou a Misha, né? Isso. Uma outra menina também que nos ajudou muito. Mas é uma questão de tempo, de convívio, as pessoas vão se adaptando a essa situação. Mas é porque uma coisa, Alisson, voltando na missão, é que o Senhor falou comigo um tempo atrás que eu estava muito encucada. Meu Deus, nós precisamos levar os alimentos, nós precisamos. E aí o Senhor me deu uma visão de 2 pratos, né? Em um prato tinha muita comida e no outro estava vazio. E eu falei assim, Senhor, tá, e agora? Aí o Senhor falou assim para mim, vocês traz o recurso e eles vão se saciar, mas depois o prato vai ficar vazio. E quando o prato estiver vazio, a única coisa que eles vão ter sou eu, a esperança. Aí eu falei, meu Senhor, é isso. Nós precisamos deixar a esperança. E aí me veio, né? Como a gente sabe que tem muito suicídio, muita questão do álcool. E aí eu fiquei, Senhor, se a esperança tiver como fala? Fixada no coração deles, a gente vai embora dizendo assim, deu resultado, deu papel certo, cumprido, papel cumprido. Então, o que você pensa assim a respeito quando você vê o avanço do evangelho? Porque a gente, por exemplo, nós do Sertão Clama, nós queremos ir aonde a tecnologia não chegou, nós gostamos de ir aonde a energia não chegou ainda, nos povoados mais distantes. E você sabe, né? Existem muitos povoados que não têm o alcance do evangelho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, do avanço do evangelho, nesses lugares que existe ainda lugar que não conhece a Jesus. Eu falando por estar conversando com a equipe do Sertão Clamo, né? Não tem como não puxar para o sertão. Vamos embora, puxa para o sertão. E para mim, eu sei que existem vários campos diferentes. A gente nunca pode julgar os solos dos corações, né? Tipo, eu fiquei servindo e evangelizando para uma palavra de Deus. Eu estava morando em Florianópolis, servindo na casa de oração. Era um solo diferente, mas eu vi que até mesmo um lugar onde você pensa, nossa, é tão diferente do sertão onde eu morava, mas ali eu vi corações sedentos por Deus, sabe? Então, assim, a gente nunca pode julgar o solo. Agora, hoje eu estou servindo num contexto bem diferente do sertão também, mas eu quero atrair a atenção para o sertão e também para os missionários que servem no sertão do Brasil, porque é um dos solos mais produtivos, um dos solos mais férteis. Uma das grandes diferenças que eu vi, depois de ter servido em favelas, de ter servido em contextos diferentes, é que naquele lugar as pessoas têm fome de Deus. Eu costumo falar para as pessoas assim que no sertão, até mesmo tipo, no sertão do Piauí, tem mais gente querendo Jesus do que tem gente para discipular essas pessoas, sabe? Então assim, tem tantos povoados que a sede é enorme, né, de Deus. É enorme. O que precisa na realidade você vê uma base que tem muitos missionários, é pouco. Porque é tanta gente que precisa de atenção, é tanta gente que precisa de discipulado. E assim, o trabalho do Iris Piauí, tipo, se você quer conhecer uma base também que faz um trabalho incrível no sertão, o Iris Piauí, a Igreja do Sertão, é um trabalho tão frutífero, assim, que tem produzido tanta vida para o reino de Deus. Pessoas assim que
aceitaram Jesus, que já estão até mesmo servindo como missionários, É. já estão fazendo a obra. Já. Então, assim, o sertão do Brasil é um lugar onde precisa de mais missionários ainda, para poder chegar nos lugares mais, precisa de mais recursos, precisa de mais formas criativas de levar a palavra de Deus, e os missionários precisam de mais apoio ainda, porque é um lugar assim que as pessoas querem Deus, têm sede de Deus. Então isso para mim, assim, isso faz meu coração queimar. O que você acha? Se eu puder, eu recebi uma palavra de Deus assim para mudar de Acauã. O meu desejo quando eu morava em Acauã era tipo assim, ficar lá o resto da vida assim e alcançar os outros povoados, porque o que Jesus está fazendo naquele lugar e o que Jesus quer fazer naquele lugar é impressionante. É verdade. É indescritível. O que você acha que nós e a galera que está agora conectada com a gente pode fazer com relação à missão? Porque olha só, nós vamos e nós ficamos com o coração ardendo. Muitos de nós querem voltar, querem ficar lá. Uhum. O que você diria, cara, para essa turma, para todos nós, assim, que passo que a gente tem que dar, o que a gente deve fazer? Existem várias coisas que podem ser feitas. Eu acho que a gente olha muito para... Existem diferentes necessidades, né? Mas eu acho que a necessidade que é mais... Existem muitas necessidades, mas a necessidade que é mais importante entre todas é a necessidade das pessoas ouvirem a palavra de Deus. E às vezes, existem várias formas que você pode contribuir, você pode orar pelos missionários, mas na realidade, Jesus, ele pediu para a gente orar ao Senhor da Seara, pedindo mais trabalhadores para a sua seara. Na realidade, o lugar precisa de mais pessoas que estão dispostas não simplesmente admirar o trabalho ou encorajar pessoas, mas também pessoas que estão dispostas a dar a sua vida, sabe? É um fruto, uma vida derramada para ganhar almas. O fruto que traz para o reino de Deus é incrível. Existem várias formas que você pode contribuir, mas uma das formas mais importantes é isso mesmo, sabe? Pessoas que estão dispostas a levar a palavra seja qual for a maneira, sabe? Seja qual for a forma. Amém. Levar a palavra de Deus. Se você não pode ir, você não recebeu uma palavra de Deus. Na realidade, o que eu quero dizer é, se isso queima no seu coração, cara, vai. Você está perdendo a maior aventura da sua vida, não espera. Mas se Deus está falando para você ficar, invista financeiramente, sei lá, ora, sabe? Seja um intercessor, mas faz alguma coisa, sabe? Faz alguma coisa. Vai trazer fruto, sabe? A gente diz aqui também para os jovens que estuda, né? Você vê como o inglês fez tanta diferença para você, né? Então estuda. Existem advogados, médicos, enfermeiros que largou a profissão aqui na onde estava para servir em missões, né? Então a gente sempre foca isso também, estuda, né, amor? Estuda a língua, que isso é muito importante, né? Sim. É importante. Cada contexto ele requer Tá tudo bem? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo direitinho. Tá, vambora. Tô ouvindo direitinho. Sim, com certeza. Com certeza. Se o pessoal tiver alguma pergunta aqui para fazer para o Alisson, tá atrasando o áudio. A gente está com o Alisson. A gente está com um gap. A gente está com um atraso aí no link. Então, às vezes eu faço uma pergunta, você está respondendo a outra ainda, enfim. Vamos tentar amenizar isso. O pessoal que está vendo aqui na live, o pessoal que está com a gente, se você quiser fazer alguma pergunta, então, mais uma vez, Alisson é um jovem de 27 anos que está no campo missionário há 7 anos e Deus tem feito ele alçar voos incríveis aí na presença de Deus. Para mim, Alan, do Sertão Clama, ele é um dos caras que eu mais admiro no campo missionário. Eu não sei se eu já falei isso para você, né, Alisson? Acho que eu nunca te falei isso. Não falou, não. Não devia continuar não falando, mas enfim, agora que eu já falei, Alisson é um dos caras mais incríveis. Ô, Alisson, deixa eu te contar um segundo. A tia fez aqui, ó. Eu larguei tudo para fazer missão na França, o Alex, olha que legal. Glória a Deus. Nossa, a tia. Precisa. França, Europa, precisa. Ainda?
A Europa precisa muito. Muito, muito. Precisa muito. Tem um E amigo sabe o que a tá Europa estudando precisa? para Sabe o que a isso. Europa precisa? A Europa precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que É, amam Jesus mais que a própria vida, que são apaixonadas, as pessoas é, olham no seu olho e vê Jesus nos seus olhos, sabe? Porque somente pessoas em chamas É. podem trazer diferença naquele é lugar. Então, assim, verdade. Alisson, responde cliente. aqui pra gente. Como que pode fazer para servir? Ó, uma pergunta: como servir no sertão com vocês? O Alisson não está no sertão, né, gente? Então é com Nós, sertão Aham. clama. talvez então a pergunta é como o sertão clama. Enfim, para servir no sertão com a gente, você tem que ficar de olho nas nossas redes sociais, porque a gente está sempre indo para lá. E uma coisa que a gente tem bastante dificuldade também, Alisson, são voluntários disponíveis. Nós estivemos agora no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, para poder fazer um mapeamento lá no Vale do Jequitinhonha, e nós vimos a necessidade enorme de evangelização daquele lugar. Então a gente já está trabalhando a mente, o coração para poder ir para lá também, fazer caravana para ir para lá. O nosso sonho, na verdade, é que a gente saia nas épocas de caravana, a gente, ao invés de sair um ônibus, nós saímos em 3, 4, 5 ônibus que se dividem no meio do caminho e cada um vai para um lugar do sertão do Brasil, cada um vai para Muito uma bom, base missionária muito bom. para fortalecer o trabalho. Então, você que deseja servir, fica de olho, que nós estamos aqui torcendo para acabar essa quarentena, para acabar essa pandemia, para a gente arregaçar a manga e subir para o sertão de novo para fazer centenas de trabalhos que são necessários. É uma coisa que estão perguntando aqui, Alisson, qual é a relação ir para o campo e como que a família se relaciona com isso? Então, depende do contexto, né, de onde você vem e tal. No meu caso, eu fui abençoado de ter uma família que é muito encorajadora, sabe? A família sempre foi muito encorajadora para mim. Eles eles sempre me dão apoio, eles sempre estão torcendo por mim, mas muitas pessoas elas têm um contexto familiar que é diferente, né? Então, alguns pais ficam tristes quando os filhos vão fazer missões, ou eles têm que enfrentar certo tipo de é, oposição. O que eu diria, na realidade, que o que faz diferença é a voz de Deus, é a obediência. Se Deus está falando algo para você, mesmo que você não tenha todo o apoio do mundo, e você tem certeza que é Deus, você não pode não obedecer. Porque tudo que Deus tem para a sua vida, o futuro de Deus, os planos de Deus para a sua vida estão dentro da obediência. Então, E assim, na se Deus verdade está... você precisa fazer com que a sua família entenda essa questão, né? O Aham. pessoal com Deus e essa questão da obediência ao Pai, né? É, faz diferença também assim, se a sua família vê Jesus em você, né? Mas muitas vezes não vai ver, sabe? Muitas vezes tem pessoas que são. É os dois lados, né? A sua família precisa ver Jesus em você, mas muitas vezes são contextos e contextos, e muitas vezes são contextos onde é um contexto mais difícil, né? Pais que não são cristãos, ou que eles são bem endurecidos em relação ao evangelho, né? Mas o que faz muita diferença mesmo, na realidade, é a obediência. Você precisa ter certeza daquilo que Deus está falando. As coisas de Deus não trazem confusão, tipo, elas não trazem dúvida. As coisas de Deus não é um Deus de confusão, mas uma vez que você tem convicção e você sabe que é Deus que está falando, você precisa obedecer. É Amém. verdade. Sabe? Sem pressa, você não precisa ter pressa. Exatamente. O cristão, e o cristão que tem identidade de filho, né? Ele se move por convicção. Que ele sabe que ele é guiado por um pai que é um bom Peraí, líder, um né? cristão, repete, um Cristão. cristão que, Tem identidade de filho. ok, Ele é movido por Convicção. convicção. um cristão que tem identidade de filho é movido por convicção. Muito bom. Alisson, impressionante o número de pessoas que estão escrevendo aqui dizendo, cara, eu te amo, eu amo você, eu amo você. Caramba, eu pensei que É era os meus só eu que amigos, gostava de você, cara. eu amo É? vocês. Você é um cara muito Muitas querido pessoas que eu não mesmo. conheço também. Hã? Amém, que bom. Tem um. Falaram até que você poderia cantar uma música aqui, cara. Eu acho que o Não, eu nosso não tempo, poderia cantar. o nosso tempo não vai Hoje não. permitir. Né, coração? Deixa eu só ver aqui uma pergunta aqui. Que a Rose perguntou sobre qual é a maior dificuldade do campo. Então, Rose, ele já falou que foram algumas estações, né, Alisson? E algumas Uhum. estações foram dificuldades diferentes, né?
Depois, deixa eu acrescentar uma coisinha em relação a isso. Pode falar. Assim, na real, assim, eu Vai na acho que tem muito a ver real. com onde está. Eu acho que tem muito a ver onde está o seu coração, sabe? Porque, olha só, eu morei na base do Íris Fortaleza, foi a melhor fase da minha vida. Eu morei no sertão do Piauí, foi a melhor fase da minha vida. Eu morei em Florianópolis, foi incrível, assim, foi uma das melhores fases da minha vida também. E eu moro aqui no Jardim Gramacho, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Você E eu acho que não tem tá a sempre na melhor ver, fase da sua vida. e não tem a ver com o local, Tem a ver com a tem a ver vontade de com o Deus. estado do seu coração, sabe? Então, assim, tipo, dificuldade sempre vai ter. Olha, se você pode ser, tipo assim, ter a melhor profissão do mundo, ganhar todo o dinheiro do mundo, você vai passar por várias coisas. Jesus prometeu que nesse mundo a gente teria aflições. Mas o que faz diferença é a postura do seu coração, sabe? A gente sempre vai ter dificuldades, sempre vai passar por coisas difíceis. O missionário passa, como toda pessoa passa, mas na realidade tem uma coisa que a gente fala, nossos missionários aqui. Os missionários, Alan, se tu acha que eu sou louco, é porque você não conheceu os missionários aqui. Eu sou o menos louco deles. Eles são, eles são os meus heróis. Eu posso. Eles são os meus heróis. Escuta, eu posso fazer uma caravana para ir visitar vocês aí? A gente pode pensar, acho que seria muito legal, né? Eu quero levar aí. Vai ser muito bom. Vou levar uns 20 comigo aí pra gente queimar junto com vocês. Ô, Alisson, eu falo uma coisa assim, que aventura mesmo quem vive é os missionários. Porque é uma aventura. Então, Tem tudo a ver com o coração, tem tudo a ver com o coração. Porque, assim, se você está vivendo apaixonado por Jesus, a sua felicidade vem da sua paixão por Jesus. Então, por exemplo, você encontra uma pessoa que tem um coração duro, seu coração está cheio de alegria, porque você está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você encontra pessoas que estão com o coração aberto, você está feliz, mas é por causa do Espírito Santo também, sabe? Então, não importa a sua vocação, não importa qual seja o campo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Isso mesmo. Sua alegria depende de estar cheio do Espírito Santo. Olha aqui que uma pessoa escreveu, Adri. Oi, Dri, olha aqui, Adri. Muito verdade, tomei banho de balde no sertão com o meu coração mega feliz porque estava no centro da vontade de Deus. É muito bom, cara. É muito bom, é muito bom. É muito bom. Glória a Deus. É muito bom. Aqui quando a gente está no centro da vontade de Deus, é assim mesmo, né? É tudo lugar bom. Todo lugar é bom. Todo lugar é bom. Sim. Falta poucos A minutos. gente tem que se desfazer de vários pesos, sabe? Tem muita coisa que pesa no nosso coração e impede a gente de viver em plenitude, mas, cara, se você tá vivendo... Eu tava pensando sobre isso ontem, eu tava pensando sobre isso. Cara, o maior sucesso que uma pessoa pode ter é a essência, sabe? Você tá vivendo o primeiro mandamento, você tá cheio de Jesus, você tá se enchendo de Jesus, você tá cheio do Espírito Santo, você tá com o coração em chamas, você é feliz, você não precisa de nada, sabe? Você não, o seu dificuldade ou o seu sucesso não depende de coisas externas. Tipo, você pode ir para qualquer lugar que Deus te manda. Você pode ir para a Síria, você pode ir para o Oriente Médio com o coração em chamas. Eu acho que tem tudo a ver com você estar cheio de Jesus, sabe? A gente tem que estar se enchendo. E isso é tão engraçado que é uma loucura, né? É uma loucura sentir essas coisas. E muitas pessoas não entendem. Mas a vida cristã é uma vida simples. E de tão simples a gente complica, né? Porque é difícil você entender a simplicidade, né? A alegria que vem do Espírito, a paz. E é simples, mas a gente dificulta. Verdade. A Miss Edwards fala que o simples custa tudo, né? Então, tipo assim, é muito difícil a gente entender o simples, né? Porque é tão simples, a gente é cheio de tantas coisas, a gente cria métodos, né? A gente cria métodos, a gente está tentando pensar na coisa mais brilhante a ser feita, né? E a gente meio que perde a coisa mais simples, que é essência e fazer o simples que Jesus mandou você fazer. Muito doido, mesmo. Muito doido. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Peraí, a Kézia está perguntando qual a maior necessidade profissional no campo. Kézia, eu já vi de tudo no campo missionário. Tem coisas que engenharia, como que fala do PP que ele é formado? Caramba, geologia. PP, você é formado no quê mesmo? Sei lá, alguma coisa que estuda a terra. Nós fomos com esse menino pro sertão, ele ficava pegando pedra e pondo na boca. Assim, mordendo pedra para falar de que material que era rochoso, enfim. A gente precisa de tudo. Para você ter uma ideia, no sertão é o seguinte, se você sai de São Paulo e você leva um parafuso no bolso, você vai usar esse parafuso lá.
Em algum lugar você vai usar. Sim. Você vai usar na casa de alguém, tem alguma porteira precisando, na base missionária precisa. Ou seja, qualquer profissão que você tiver, você Qualquer vai usar no provisão, sertão. profissão. Contanto que o seu Você coração esteja em esteja Deus. na vontade Deixa de eu falar uma coisa Deus. Se também você dentro está com o disso, coração porque em Deus, assim, a sua profissão... deixa eu falar uma coisa dentro disso também. Questão de profissão. Se você está tentando escolher uma profissão para, tipo assim, você quer estudar uma profissão, você quer se formar para poder ir para missões, aí você vai precisar perguntar ao Espírito Santo. Tipo assim, Espírito Santo, qual profissão para o campo específico que você vai me dar? Sabe por quê? Porque eu acredito que até a pessoa que não tem chamado para missão precisa ouvir o Espírito Santo para saber qual profissão seguir. Sabe? Sim. Você precisa ouvir o Espírito Santo, mesmo que você nunca vai virar missionário, mas Deus quer que você seja doutor? Deus quer que você seja professor? Todo cristão precisa ouvir o Espírito Santo sobre isso. Então, Não tipo, só pelo tem dinheiro, né? Mas pelo aquilo que o Espírito Santo direciona, né? E o missionário, ele não pode ser movido por necessidade, então ele esgota, porque são tantas necessidades, a gente é movido pela voz de Deus, por obediência. Então, assim, é muita necessidade. Se você for seguir por necessidade, você vai morrer de trabalhar, porque é muita necessidade. Você precisa saber aquilo que Deus está te falando para fazer. Ô, Alex, deixa eu te falar uma coisa. A gente, então, tá nessa fase da pandemia, uma coisa que ninguém... 6 minutos para acabar. Tá. Que ninguém pegou todo mundo de surpresa. Eu vejo que... Verdade. Que assim, Roberto, eu vejo o Senhor trazendo de volta a igreja para muitas coisas, quebrando algumas coisas que a igreja, como homem, construiu. Mas, assim, falando na questão do evangelho, eu fico assim numa sede. Aí tem dia que eu não me aguento, porque eu falo, Senhor, quando acabar tudo isso, a gente vai ter um campo tão aberto. Na verdade, a gente já sabe, nós que estamos mais envolvidos nessa questão de missão, que o campo está aí, precisa de trabalhadores. Sim. Mas o que você espera? O que você acha depois que acabar essa pandemia? Como é que você acha que vai estar os campos? Como é que você acha que estarão as pessoas? O que você acha? Eu acho que em tantos sentidos diferentes, de várias maneiras diferentes, as pessoas vão estar mais pobres de espírito, sabe? Porque a gente passou por uma situação muito delicada em ver morte, tristeza, o mundo, né? O solo dos corações vai estar muito mais receptível. A minha esperança é que seja isso mesmo. Eu vi a Heidi falando isso uma vez, né? Que você pode estar cheio de Jesus, mas muitas vezes as pessoas não vão sentir porque elas já estão cheias com as coisas dessa vida, né? Então eu espero que essa pandemia tenha trazido quebrantamento para as esvaziamento, pessoas, né? Tipo assim, eu preciso de algo, assim, eu tô quebrado. Mas também eu espero que depois dessa pandemia os filhos de Deus estejam cheios. Amém. O melhor eu a se espero que eles fazer... estejam cheios de essência, cara. Amém. O melhor a se fazer é realmente aproveitar esse tempo para a gente colocar o altar de Deus em ordem no nosso coração, colocar nossa vida em ordem, rever as coisas, procurar em motivação, Deus a mansidão, a bondade, tudo. Porque Ele vai nos encher, Ele vai nos preparar para esse tempo. A hora que tudo isso acabar, porque eu acho que vai demorar um pouco, mas quando isso começar, quando a gente tiver acesso livre, as pessoas vão estar desesperadas, porque o que está acontecendo é que elas estão dentro de casa, olhando para tudo e falando assim, nada disso me preenche. Nada. Né? Tanto pobre quanto rico, nada disso. Tem alguma coisa fora do lugar. E é agora que as pessoas estão vendo a necessidade de ter Deus dentro delas. Porque as pessoas que têm o Senhor dentro delas, que têm Deus dentro delas, elas estão em paz. Elas estão sorrindo, elas estão cumprimentando as pessoas com amor, esperança. Com esperança. E agora que nós temos que nos achegar a Deus. Se a gente ora meia hora, tem que orar mais tempo. Se a gente lê 1 hora, a gente tem que ler mais tempo, porque Deus vai se derramar. E para mim o que eu estou pensando muito também é que assim, a gente precisa ver nesses dias, assim, eu espero que nesses dias de pandemia, como é que a gente está de tempo? Já falta 1 minuto ali. 1 minuto. 1 minuto. Ai, que delícia! A gente vai ter que acabar. Nos perdoe. Nos perdoe, gente. Nós podíamos... A gente não conseguiu falar sobre a rádio. Nós podíamos conectar de novo. Pode conectar. E a gente orar. Só pra gente encerrar. Sim. Tudo bem, pessoal? Não, com certeza. Eu queria que tu fale sobre a rádio. A gente vai falar. Então a gente vai desconectar, galera. Não sai. É tão gostoso ter
umas pessoas aqui o pessoal não saiu, tá aumentando. Então fica aqui com a gente só pra gente encerrar junto, tá bom? Isso. A gente desconecta e volta já já. Nós vamos esperar então desconectar. Vamos voltar. Eu vou voltar cantando. Vou cantar aqui uma música e a gente Vamos termina. voltar todo mundo junto. Isso. Combinado. Tá bom. E a gente termina orando. E eu quero falar só mais uma coisa sobre o Alisson para vocês que estão assistindo. 4, 3, 2, 1.